Aqui é mais um vídeo em defesa da fé católica, né? É o pastor Rodrigo Mocelin, outro que persegue muito a igreja, né? Padre explica a diferença entre catolicismo e protestantismo. Olha só, cara. É simples, cara. Efésios 3:10 ou 1 Timóteo 3:15, Coríntios 12:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Aonde? Os apóstolos são as colunas que sustentam o sustentáculo da verdade, com a pregação oral ensinado pelo mestre, pela a pedra de ângulo, que é Cristo, Efésios 1:22. E sob o pastoreio de Pedro. E a verdade divina será conhecida pela a igreja, onde tem esse fundamento dos apóstolos. Não uma igreja que surgiu lá no século XIX. E por aí vai, cada dia surge uma igreja. Explica bem a diferença entre catolicismo e protestantismo e eu já vou mostrar para vocês esse vídeo aqui. Qual é a grande diferença do protestantismo para o catolicismo? No catolicismo, você não é livre. A diferença que a gente está sobre um pastoreio. A diferença que não é igreja vinda de homens, é fundamento dos apóstolos, tendo por pedra o fundador Cristo. Essa é a diferença. A diferença é que essa igreja tem mais de 2000 anos de história, tradição, de sucessão. Essa igreja está na Bíblia, Mateus 16, 18, 19. Essa igreja ela tem a chave de ligar e desligar. Vocês protestantes não têm essa chave de ligar e desligar. Vocês protestantes não têm esse pastoreio que João 21 do 15 e 17 que Cristo deu a Pedro. A pedra, a Kefa, mudou o nome de Pedro para pedra, Kefas. Essa é a diferença. A diferença é que a gente não interpretamos a Bíblia com nossa conta. Tem o magistério, que é coluna, sustentáculo, baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, do 1 ao 4, tem bispo, que pastoreia as ovelhas. Tem diácono. Tem um governo. Simples entender. Essa é a diferença. Igreja protestante, o cara era um boteco, fechou o boteco, o cara colocou uma Bíblia ali, já se auto-ungiu o apóstolo, se auto-ungiu o pastor e vai pregar a palavra. A verdade está aqui. Essa é a diferença. Já a igreja católica não pode fazer isso. Tem que ter o pastoreio. Tem que seguir o fundamento dos apóstolos. Na unidade. Aqui já começamos a diferença. Ele vai tentar usar aqui a refutação do padre para colocar sua tese. Típico, né? No catolicismo, você não é livre. Se a igreja diz a você que a grama é rosa, ela não tem que provar nada. Cale a sua boca e se submeta, pois o Papa é infalível. Não. Matéria de dogmático tem que seguir. Não porque a grama é verde, você tem que seguir. Não, meu irmão. Não queira generalizar também, pastor. Nós seguimos o quê? A tradição. Tem que ser de acordo, alicerciado com a escritura e o fundamento dos apóstolos. Porque o Papa, ele tem o pastoreio de ligar e desligar. O que o Papa fala se torna escatra. Dogma de fé, dogmático. Não queira misturar uma coisa com outra coisa. Matérias de dogma. Certo? Tem diferença. E a igreja é a regra de verdade. É ela quem determina o que é verdade. No protestantismo, não temos papas. Não temos outro intermediário até Deus que não Jesus. De modo que nossas consciências estão ligadas a Deus através da escritura. Não. E outra coisa que já está errado também. A nossa igreja, a gente não temos papa. Então, as suas igrejas não têm um líder universal. Mas a igreja que Cristo que fundou tem. Aonde está na Bíblia, servo Roberto? Você pega aqui, João, lá no finalzinho, 21 do 15, ó. Olha a diferença do catolicismo para o protestantismo. Nós, catolicismos, tem um bispo universal. Já o protestantismo, cada um pode interpretar do jeito que quiser, fazer o que quiser. Aquela lambança. Olha só, nós temos um pastoreio. Nós temos um líder que tem a chave de ligar e desligar.
que você pega aqui em João 21, do 15 ao 17, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta o meu cordeiro. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus, a quem? A Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É isso que o protestantismo não tem. Um pastoreio. Um líder. Representando Cristo. Simples, tem diferença? Diferença, pastor? Vamos mais. Ainda nem colocou o vídeo aqui, ó. Não estou falando sobre livre interpretação. Vocês mentem quando vocês dizem que nós praticamos isso. Eu vou mostrar neste vídeo que os católicos é que praticam livre interpretação. Então vamos lá. Como é que se inscreva? Bora para mais um vídeo. Vamos lá. E ainda é cínico e mentiroso esses falsos profetas dessa atualidade, né, meu irmão? O catecismo já não deixa a gente mentir, ó. Você pegar aqui o catecismo, olha só. Olha só, 66. Olha só, a economia cristã, portanto, com aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do século todos os seus alcances. Olha só, 67. No discurso do século houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Olha só, a importância da igreja na história. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função dela não é melhorar em completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude e determinada época da história, guiado pelo magistério. O senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessa revelação constitui um apelo autêntico de Cristo e de seus santos, a igreja. Então, meu irmão, a igreja não mente, cara. Quem mente são vocês. A igreja não tem livre exame da escritura, já vocês têm. Nós temos um pastoreio universal, vocês não têm. Tem bispo que nos guia, que nos capacita, que nos forma, os leigos. Tem uma hierarquia. De acordo com Timóteo 3. Pega aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 3, ó. Do 1 e 4. É só. 1 Timóteo 3,15, ó. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Coluna sustentáculo da verdade. Esse é o primeiro vídeo refutando ele. Refutando não, interagindo, porque eu não refuto ninguém. Eu estou para pregar a verdade, porque eu sou pregador, não sou apologeta, não sou refutador de proteção, não. Sou apologeta, sou pregador. Eu embaseio tudo na Bíblia. Um profeta se baseia na Bíblia, com uma finalidade. Magistério, tradição e escritura. Unido, não autointerpretação. Não. Olha só. Paulo está falando aqui, a comunidade ao Timóteo ali, bispo, Timóteo, São Timóteo, ungido por Paulo, segundo Timóteo 1,6, por imposição das mãos, está falando aqui, ó, que a igreja, não as igrejas, não as comunidades, a igreja, coluna sustentáculo da verdade. Que são essas colunas que sustentam a verdade? Você cata lá em Gálatas 2,9, Tiago, Cefas e João, que são consideradas as colunas, deram a mão a mim e a Barnabé. Sinal de pleno acordo. Olha só que interessante. Agora você pega em 1 Timóteo 3, 1 ao 4, eis uma coisa certa, que aspira aos psicopados. De acordo com os pais apostólicos, cita, né? Psicopado. Saiba que está desejando uma função sublime.
Porque o bispo tem o dever de ser irrepressivo, casado uma só vez, sombrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Ó, os bispos. Olha só, a igreja primitiva já tinha bispo para pastorear a casa, que é a igreja. 3. Não deve ser dado a bebidas nem violentos, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na caridade. Olha só. Ao 8. Do mesmo modo, os diáconos. Seja honesto, não dê duas atitudes, nem propenso ao exercer da bebida e ao espírito de lucro. Ao 12. Ó, os diáconos não seja casado e não uma vez. E saiba governar os filhos e a casa. Olha só que interessante. Olha como é que a igreja primitiva era, cara. Está sob a jurisdição de quem? Sob o pastoreio de quem? Do ancião universal. Você pega aqui em 1 Pedro, olha só, 5. Olha só, 1 Pedro 5, 1. Olha só. Eis a exortação que dirijo ao ancião que estão entre vós, porque sou ancião como eles, fui testemunha do sofrimento de Cristo, e sereis participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Olha só, cara. Então, meu irmão, a Bíblia, ela não deixa brecha para você fazer isso aí, pastor. A Bíblia, os pais apostólicos, a doutrina da igreja segue de acordo com a Bíblia. Vocês são mentirosos. Vocês são desonestos. Quer defender uma coisa que de homens. Agora você pega aqui, ó, o catecismo, parágrafo 77, para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, de acordo lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 4. Em 1 Timóteo 3, 12. E por aí vai. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Que estão os bispos, que estão os diáconos. Tem um governante universal que é Pedro. Por quê? Tem a chave de ligar e desligar. Já a sua não tem. Quem te enviaram? Oh, meu querido. A Bíblia já refuta vocês. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. E eles transmitindo seu próprio encargo de magistério, como efeito a pregação apostólica, espécie de modo especial, nos livros inspirados, deve se conservar por sucessão contida até a consumação dos tempos. Parágrafo 78. Catecismo. Claro que vocês vão usar o catecismo totalmente distorcido. Quando vocês lêem o catecismo. Aqui é doutrina, visão da escritura, visão da tradição e dos bispos. Olha só. Essa transmissão viva realiza no Espírito Santo. É chamada de tradição. Porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição. A igreja, em sua doutrina viva, segundo Teologia 3,15, a tradição ali, Paulo fala para guardar a tradição de quem? É a tradição do protestante? Não, a tradição que vem da coluna sustentáculo da verdade. A igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpétua, e transmite a toda geração tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunhas a presença vivificante dessa tradição, cuja riqueza se difunde na prática e na vida da igreja crente orante. A 79. Para finalizar, né? Assim, a comunicação que o Pai fez em si mesmo, por seu verbo,
do Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. Não é esse espírito atuante que atua na igreja, é outro espírito. O único espírito que atua atuante na igreja é aquela que é a coluna sustentáculo da verdade, que tem o pastor, que tem bispo, que tem diácono, que etc, etc, etc. Isso aqui é tradição. Voltando aqui. O Deus que a autora falou, mantém permanente diácono com a esposa, não as esposas, de seu delito, filho, e o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e, através dela, no mundo, leva aos crentes a verdade toda e faz habitar nela abundantemente a palavra de Cristo. Cara, se você estudar o catecismo, você vira doutor da igreja, cara. Isso aqui é uma formação apologética, isso aqui é uma formação teológica. Isso aqui é uma formação fora do limite da razão humana, cara, porque é a doutrina da igreja. Não é fundamento, doutrina de Rodrigo Mocelin. Não, meu irmão. Olha só, cara. Isso aqui é a visão da igreja, do magistério, de acordo com a Escritura. Não é de acordo com o pensamento desses homens aí, não, meu irmão. O único vínculo do protestante que eu já percebi, cara, já tem muito tempo que eu já estou fazendo esses vídeos, muito tempo, cara. Acho que já tem uns 8 anos, cara. Acho que já tem mais de sei quantos milhões de vídeos meu aí na internet. É mesma visão, cara. Mesma visão, cara. Cara, você passa a ler, estudar o catecismo, você fica apaixonado pela igreja, cara. Os dogmas de fé, ó. Magistério da igreja, ó. Senso sobrenatural da fé. O crescimento na compreensão da fé. Você pega aqui, vai, ó, o catecismo, cara. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Olha só, tanto de tema o Espírito Santo é intérprete da Escritura. Olha só, 109, ó. Na Sagrada Escritura, Deus fala aos homens a maneira dos homens para bem interpretar a Escritura. É preciso, portanto, estar atento àquilo que autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar-nos pela palavra deles. Quem são? Os apóstolos. Se você for ler a Bíblia com essa visão, cara, fundamento dos apóstolos, sobre ti, Pedro, que foi a minha igreja, você vai seguir corretamente. Porque os primeiros cristãos seguiram, cara. Que Cristo não está profetizando que é uma igreja que vem 16 séculos de atraso. Não, meu irmão. Uma só esposa. É um só batismo, pastor. É uma só doutrina. É uma só igreja. É um só evangelho. Gálatas 1 ali. Dos 6 ainda não há 2 evangelhos, cara. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Que é vocês pregando vários Jesus diferentes. Por inspiração de outro espírito. Sem comunhão com o corpo, sem comunhão com a cabeça. Em comunhão com uma divisão. Simples, cara. Salve Maria. Esse é o primeiro vídeo, pastor. Aí vai colocar o vídeo de um padre, que Deus a tenha, para tentar fazer a sua manobra. Meu irmão, cada tipinho que aparece hoje em dia, cara, são os conhecedores de teologia, são os conhecedores de Bíblia. Católico não conhece teologia, católico não conhece Bíblia. A igreja católica não está fora do padrão. Então você está com a verdade. Nem Cristo está com a verdade, nem o Espírito Santo está com a verdade. Vocês estão com a verdade. A verdade está nas suas denominações, nas suas pregações. Católico, sai da igreja católica e vai para a igreja desses caras. Porque esses caras são conhecedores da verdade. Tá entendendo? Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.